Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje estamos na live 65 com o nosso tema Como otimizar seu tempo para escrever mais. Quem aqui não quer escrever mais e de preferência com muito mais inteligência nesse tempo que você vai otimizar? Porque muitas vezes nós nos perdemos aí no decorrer do dia com tantas atribuições. Eu falava inclusive na aula passada que a gente estreou aí a série Terapias Online, como a gente tem aí ocupado o nosso tempo. Então hoje nós vamos trazer aí algumas dicas, algumas coisas que você pode estar aplicando na sua vida ainda hoje, essa semana, esse mês e durante todo esse ano, para que você de fato desenvolva a escrita de maneira eficiente, inteligente, com muito mais praticidade. Então, como otimizar o nosso tempo? Então, eu vou colocar aqui o tema da nossa live, vou compartilhar com mais pessoas que também vão vir até essa live, pessoas também que vão assistir depois gravada, né? Então, eu peço que você que vai chegando, compartilhe com mais pessoas, compartilhe com tanto de gente aí que precisa saber um pouquinho dos nossos conteúdos, precisa aprender, e eu quero que você convide mesmo, principalmente aquelas pessoas que gostam de escrever, aquelas pessoas que estão já nesse caminho de escrita, pessoas que estão se envolvendo aí com a sua história, porque muitas vezes as pessoas têm a tendência a fugir das suas histórias, então não podemos fazer isso, precisamos buscar aquilo de fato que é a nossa essência, aprender de fato com a nossa escrita. Então vamos aí começar a nossa live, já enviei, fiz os meus compartilhamentos e quero começar fazendo algumas perguntas para você. Como conciliar tantas coisas? Né? Nós temos tantas atribuições, tantos afazeres e muitas vezes deixamos a nossa escrita de lado, deixamos a nossa história de lado. E isso não é legal, então nós precisamos voltar aí ao eixo central, a observar o que tanto nós precisamos buscar, o que tanto nós precisamos aprender para melhorar cada vez mais o nosso processo de comunicação. Aliás, comunicar, né, está ligado com a escrita, porque quando nós escrevemos, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de se expressar verbalmente falando, elas gostam de escrever. Então, elas vão partir para a escrita, né? Então, é uma forma de comunicar, uma forma de transmitir aquilo que elas estão sentindo. Então, como dar conta de tudo isso? Né? Como escrever mais? Como começar? São algumas perguntas que nós vemos aqui nas redes sociais, pessoas que estão em movimentos, em grupos e em mentorias que estão aí tirando suas dúvidas. Então, nós precisamos aí ter um certo equilíbrio nas nossas atribuições, nas nossas tarefas e tentar conciliar tudo, mas de maneira eficiente, eficaz, de maneira mais equilibrada. Nada de sair fazendo tudo de uma vez só, nada de atropelando todo mundo, né, por conta daquilo que você deseja alcançar. Então nós precisamos ter objetivos, sim, precisamos fazer estratégias, ter metas, mas precisamos entender onde é que nós estamos e onde nós queremos chegar. Então, nosso ponto que nós estamos agora e onde nós queremos chegar de fato com aquilo que nós queremos transmitir. Tá? Então, quem se conhece não se perde, né? Não se enrola no seu processo, no seu dia. Mas temos que pensar nos imprevistos, sim. Quantos imprevistos acontecem que são possíveis, né? Durante o nosso dia, durante a nossa jornada. Muitas vezes você se programou a acordar de manhã, você atrasou um pouquinho, saiu um pouco fora da sua programação. Se você aí que gosta de programar o seu dia, a sua semana, então talvez você acaba se perdendo um pouquinho ali. Mas não significa que você vai se encontrar depois, né? Hoje temos tantas lives aí, tantos conteúdos. As lives que eu trago aqui também para vocês são coisas práticas que você já pode sair aplicando no seu dia a dia para que você não fica perdendo muito tempo, né? Tem pessoas que gostam de gastar um pouquinho mais de tempo para fazer as coisas. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui da nossa próxima aula, que será semana que vem, provavelmente vai ser na segunda-feira. Eu precisei mudar, né? Era de terça, eu voltei para segunda por alguns compromissos. Nós estamos encaixando na agenda aqui. Então, eu vou falar provavelmente de temperamentos. Então, isso que eu comentei agora, né? Nessa questão que uns fazem com um processo mais lento, outros são um pouco mais ágeis, mais rápidos. Então, a gente vai poder comentar um pouquinho. Provavelmente, semana que vem, eu vou trazer para vocês aí a questão dos temperamentos, a nossa personalidade, muitas vezes, que nós precisamos amadurecer, né? Eu sempre acompanho a Fernanda Boaventura, ela fala que amadurecer é o nosso destino. Então, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos buscar quem nós somos. Entender o processo da nossa vida, entender por que nós estamos deixando alguns compromissos importantes de lado, por que nós não estamos escrevendo
sendo que deveríamos já estar aí com vários e vários livros, se não publicados, pelo menos aí alguns rascunhos que você deixa nos cadernos, em folhas, ou algum lugar que você anota, inclusive aqui na área digital, né? Seja num documento, em um PDF, qualquer coisa que você esteja aí registrando, né? Então é importante que você registre a sua história. Tá? Então nós precisamos aí fazer uma avaliação das nossas prioridades. Por quê? O que vem primeiro em nossa lista de compromissos? Essa é a pergunta. Então nós vamos aí fazer uma trajetória de tantas coisas que nós precisamos fazer e desenvolver essas áreas e entender qual eu preciso desenvolver primeiro. O que é importante para mim? Qual a minha prioridade? Tá? Então a escrita ela deve estar dentro dessas prioridades. Por quê? Quando eu começo a escrever, eu começo a me conhecer, eu começo a me entender e vou automaticamente entender o outro. Mas esse automaticamente é uma jornada, não é do dia para a noite. Tá? Então estamos aí desenvolvendo várias áreas. Se você ainda não está dentro de uma mentoria, eu convido você a entrar numa mentoria, eu convido você a se lançar, né? A mergulhar em águas mais profundas, porque você precisa entender que a sua mente muitas vezes vai te sabotar. Falamos inclusive em algumas lives anteriores sobre procrastinação, autossabotagem. Então muitas vezes você está pertinho de conquistar aquilo que você deseja e você mesmo vai lá e faz alguma coisa dar errado para sabotar, para aquilo não dar certo. Por medo de avançar, por medo de dar mais um passo nas águas mais profundas, tá? Então o que hoje para você é prioridade? Já vai anotando aí, se você veio para essa live, você tem que ser intencional e estar com o seu caderno, com a sua caneta, porque você precisa anotar. Uma pessoa que quer escrever e não tem esse costume de ter uma caneta na mão, um papel, um caderno para anotar, ela vai ter mais dificuldades. Não estou dizendo que ela não vai escrever. Um dia pode ser que ela desperte, então nós precisamos despertar. Então, mas assim, escrever é importante para você olhar, ver e analisar aquilo que está acontecendo hoje na sua vida. Tá? Então esteja com o caderno e caneta na mão sempre nessas aulas, tá? São aulas, eu coloco como lives, mas são aulas, tá bom? Então são muito importantes, é um minutinho de qualidade que vocês têm com vocês mesmos, tá? Então é uma questão também de você ter aí, né, de você melhorar a sua autoestima, porque quando você começa a se conhecer, você começa a se amar mais, tá bom? Então quem se conhece, se ama, tá? Então hoje, o que na sua vida é sua prioridade? Vai anotando aí. Tá? É sua vida, sua família, o seu trabalho, seus projetos, seus filhos, o que são prioridade para você hoje. Tá? Então já dei algumas dicas aqui, vai anotando aí, depois você vai fazer ações em cima dessas coisas que você anotou, que são importantes para você, tá bom? Então você precisa ter muito claro isso. Quais serão os seus próximos passos? Se eu tenho anotado aquilo que eu preciso desenvolver, aquilo que eu preciso dar prioridade, eu preciso dar passos. Aquilo que eu preciso desenvolver. Tá? Então, quais são os seus momentos vagos do dia? Quantas vezes você desperdiçou algum tempinho que você tinha ali, você preferiu dormir, talvez, né? Sendo que a noite é um processo que você vai estar aí dormindo para se recuperar de todo o seu dia e ganhar um novo dia, né? No outro dia você recuperar para conseguir aguentar outro dia. Então, por exemplo, se você teve momentos vagos do seu dia e você não soube utilizar, de fato vai ficar difícil escrever. Vai ficar difícil escrever mais, né? Então, como é que você tem se preocupado? Né? Com o que você tem se preocupado no seu dia? O que tem ocupado a sua mente? Né? Na outra aula nós falamos aí sobre negociar com a sua mente. Então, se você não assistiu, te convido depois que terminar essa aula aqui, você vai até essa live lá, que está salva ainda por enquanto, tá? Vai lá, acompanha, vê certinho as dicas, o que a gente falou. Porque você precisa negociar com a sua mente, tá? Porque as preocupações que estão aqui, elas vão interferir nas suas ações. Então, muitas vezes você se preocupa com coisas pequenas, que não valem a pena, e você fica travado. Você fica impedido de avançar. De talvez começar um capítulo de livro, talvez começar a entrar num projeto, participar de uma comunidade que vai desenvolver as suas áreas, que é importante, seja de escrita, emocional, físico, espiritual. Tá? Porque tudo está interligado, as nossas áreas da vida estão todas interligadas. Quem ou o que está impedindo você de escrever mais? Olha só, são perguntas que você precisa fazer para você nesse exato momento que você está vendo essa aula. Né? O que está impedindo você de escrever mais? É o medo de escrever algo e alguém ler?
É o medo de escrever e de fato você não gostar daquilo que você escreveu? É uma trava que você tem aí muitas vezes, que alguém te travou no momento que você foi aprender a escrever, seja lá na infância, na fase da adolescência, na escola. Ou às vezes algum professor falou algo para você e te impediu de avançar e você achou que você era aquilo e ponto final. E você não tinha ali uma sequência a seguir. Tá? Então assim, quando você começa a se conhecer, quando você começa a buscar conhecimento, isso é infinito. Você não para mais. A partir desse momento, você começou uma jornada infinita. Você vai estar aprendendo nesta terra até o último segundo de vida. Depois disso, não precisa aprender mais nada. Que se você alcançar a glória do Senhor, a glória de Deus, lá não teremos necessidade de conhecimento, lá teremos tudo. O Senhor para nós lá será tudo. Tá? Então, quem está te impedindo ou o quê? De escrever mais. Anota aí. Como já disse aqui em algumas lives também, né? O tempo ideal, ele nunca vai chegar para você. Você nunca vai achar esse tempo ideal. Ah, eu preciso, eu vou em tal dia ter aquele momento que eu vou escrever com tranquilidade, com silêncio total, com nenhuma interrupção. Se você estiver planejando isso, de fato vai ser uma coisa imaginária e você não vai ser colocar no concreto. Tá? Então faz isso se concretizar. Assume o comando, eu falei na outra live também, assume o comando da sua caneta e comece a escrever. Comece a desenvolver suas áreas. Seja uma palavra, um insight que você tirou, mas comece a olhar, comece a contemplar aquilo, observar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso desenvolver. Por que eu estou no ponto que estou? Por que eu estou na fase que estou? Muita gente fala, é só uma fase, né? Mas se a gente for ficar pensando que é uma fase, a gente nunca vai sair do lugar. Porque a gente vai ficar esperando a fase passar. E no esperar, as coisas mudam. As coisas se atualizam. O tempo se atualiza. Quantas coisas aqui na live, nesse momento que nós estamos aqui compartilhando, mudaram? Quantas vezes um botãozinho que estava do lado esquerdo foi para o lado direito? Sabe? Então muitas coisas mudam. Enquanto você está de fora, as coisas lá dentro estão se movimentando. Por exemplo, nesse exato momento, eu senti de falar para vocês. Vocês estão aqui me acompanhando, estou aqui fazendo a live. Eu não estou vendo o processo do meu corpo aqui. Tem sangue, tem circulação, tem a respiração, tem o raciocínio, tem aí as veias, né, que estão enviando todo esse sangue para o corpo todo. Os órgãos que estão em funcionamento, a gente sente um pouco, mas a gente não está vendo. Mas está em movimento, está acontecendo, é algo interior. Agora, o que está fora, eu estou vendo. O que está diante dos meus olhos, na minha possibilidade de alcance, na minha percepção. Já o que está fora disso, eu não consigo ver. Então, se eu não aprendo a desenvolver essas áreas internas, elas vão ficando também ali inatas. Eu preciso fazer com que elas se movimentem. As coisas estão acontecendo, né? O mundo está girando. Quantas vezes você olha para o céu e de repente não tem nada, tá limpinho. De repente aparece uma nuvem, porque tem vento ali, está tudo em movimento, as nuvens estão avançando, indo para outras áreas. De repente começa a formar uma chuva. Tava limpinho o céu e de repente aquela chuva começa a se aproximar de nós e ela vai sobrecarregando até o momento que as nuvens começam ali, né, liberar aquelas águas, gotículas de água que estavam ali sendo produzidas, tá? Então o que nós precisamos fazer? Precisamos ser intencionais com o nosso dia, com o tempo que temos, né, que é igual para todo mundo. Seja bem-vindo, José Francisco. Então o tempo que nós temos é igual para todo mundo, então nós precisamos ser intencionais. Utilizar o nosso dia de maneira estratégica, ver o que de fato nós precisamos desenvolver, o que nós precisamos mudar, melhorar, tirar, excluir, limpar, o que nós precisamos tirar, tá? Até vou dar um exemplo rápido aqui para vocês, que é bem interessante, né? Por exemplo, quem tem dificuldade de acordar cedo, né? Por exemplo, para estudar, para trabalhar, para exercitar. Essa pessoa deve dormir mais cedo, tá? Um exemplo, né? Então ela precisa trabalhar isso nela, de começar a eliminar alguns compromissos e dormir mais cedo, né? Não se encher de afazeres perto ali da hora de dormir, não comer muito à noite, né? Porque o seu estômago vai ficar todo pesado ali, então evita de fazer isso porque vai atrapalhar o sono, tá? Então são algumas coisas, algumas ações que nós podemos fazer, né? Então a gente pode aqui ler um trecho de um livro ali, né? Fazer um momento de oração, ter um momentinho de contemplação da vida, observar o que eu fiz durante esse dia.
e que eu preciso melhorar amanhã? Quais foram as minhas atitudes, meus comportamentos que não foram tão legais, né? O que eu fiz aí, falei para alguma pessoa que não foi bacana. Então eu preciso desenvolver isso. Amanhã eu não vou fazer mais isso. Então você assume um compromisso. Tem uma colega aqui no digital que ela fala, né? Você precisa fazer um contrato com você mesmo, né? Então você faz um contrato com você que a partir de amanhã você não vai fazer mais isso, né? Então nós precisamos ter esse autodomínio, né? Então ter um momento de silêncio ali, né? E perguntar como que foi nosso dia. E ser mais grato àquilo que nós temos. Que muita gente às vezes acaba não agradecendo pelo seu dia. E aí vem os momentos de reclamação e aquele tédio, né? Aquela coisa que fica pesada. Então eu vou atrapalhar o processo de dormir mais cedo, porque o meu objetivo é acordar cedo. Mas eu começo trabalhando e no dormir mais cedo, né? Então essa é uma pequena ação que você pode fazer para melhorar o seu desenvolvimento pessoal, otimizar o seu tempo também, para você escrever mais e melhor, tá? Então nós precisamos. Outras dicas também que a gente pode falar aqui é começar a listar tudo o que você faz, né? Lista tudo o que você faz a partir de agora. E lembra que a gente falou das prioridades? E aí eu vou ver o que vale a pena fazer ou não, né? Daí você vai identificar quais são as minhas prioridades. E aí você vai começar a desenvolver o quê? O que é importante na sua vida. Sabe aquelas conversas, até acho que eu vou citar aqui mais pra frente. Muitas vezes estamos aí parados em conversas que não vale a pena. Estamos parados aí em redes sociais que não vale a pena. Estamos desperdiçando o tempo nosso que é precioso. O tempo nosso, ele é curto, breve, ele é rápido, ele é precioso. Então nós precisamos, cada segundinho, utilizar da maneira eficiente, correta e inteligente. Tá? Então vamos aí fazer o quê? Avaliar os horários que você produz mais, que você tem mais aí aquela produtividade. Então o movimento de escrita nesse espaço de tempo vai ser interessante. Tá? Então, por exemplo, de manhã, eu comecei a fazer eu estudava muito à noite. Porque é um momento que eu tinha mais silêncio, mais tranquilidade, né? Minha família ali estava já tranquila, as crianças já estavam beirando perto de dormir. Então eu tinha um tempinho ali que eu conseguia estudar antes de dormir. Só que vinha um certo cansaço. Então eu precisei me adaptar ao quê? E dormir mais cedo e acordar bem mais cedo, antes das crianças acordarem. Daí eu comecei a ajustar os estudos que eu tenho para fazer, seja estudo bíblico, estudo de cursos que eu estou fazendo, me desenvolvendo, aulas que eu estou preparando para as minhas alunas, até mesmo as lives que eu faço aqui também eu faço todo um preparo. Então eu precisei ajustar os meus horários, tá? Inclusive para escrever, né? Estamos aí terminando um projeto de escrita, vamos aí lançar em abril, né, o nosso terceiro projeto de coautoria com as mulheres aí do meu movimento Mulheres Transformadas. E estamos aí nesse processo, a maioria já entregou seus capítulos, já estão revisados, vamos aí para um processo de segunda ou terceira revisão. Tá? Então estamos terminando um projeto. Então eu precisei de tirar um tempinho para poder analisar esses conteúdos, ver se estão de acordo aí com os valores e princípios, tá? E aí fui fazendo esse processo. Então eu precisei me organizar para eu poder encaixar o momento de escrita. Também estou fazendo um outro livro solo. Também estou preparando um outro movimento, isso aí também vou comentar depois, né? Vou fazer uma palestra presencial na minha cidade. Então estou preparando também, já na verdade está tudo pronto, mas eu estou esperando aí, né, receber aí a confirmação que eu posso estar naquela data que eu escolhi, fazendo esse movimento. Então vamos falar aí de escrita, tá? Então o que nós vamos fazer agora na sequência? Tive minhas prioridades, entendi o que são os meus valores, entendi o que eu preciso fazer. Então agora vamos evitar as distrações das telas em geral, tá? Das telas, seja TV, computador, celular principalmente. Das conversas improdutivas. E olha só, de projetos que não geram frutos e, além disso, amizades tóxicas. Quantas pessoas que você está aí ao seu redor e estão trazendo toxinas para você. Então estão deixando o seu dia mais pesado, estão deixando a sua mente mais acumulada de coisas e você não está conseguindo fruir na sua vida. Então, vamos aí evitar as telas em geral, né? Evitar as distrações e das telas em geral, tá? Vamos começar a fazer o que também? Anotar os nossos compromissos em agendas, porque nós precisamos nos organizar. Temos organização, planejamento, seja do seu dia, semana ou mês, tá?
É legal que você, no final daí, no domingo, por exemplo, programe toda a sua semana. Né? Talvez você trabalhando por dia a dia seja um pouco mais complexo. Então trabalha por semana, né? Faz a programação da sua semana. E se tiver alguma alteração durante o dia, você faz ali essa programação também rápida, tá? Outra coisa também que é muito importante e vai fazer uma diferença na sua vida é você dizer mais não, né? Diga não para compromissos que não condizem com o seu propósito de vida. Muitas vezes você se propôs a fazer um projeto, um trabalho, se desenvolver em alguma área e vem alguém e assume um compromisso por você. Quando você não tem agenda, você entra na agenda de outras pessoas. E essa pessoa traz uma agenda dela, cheia de coisas, e acha que você tem obrigação de largar todos os seus compromissos para ir nessa agenda. E você acaba indo. E eu vou falar isso na semana que vem sobre os temperamentos. Tem um temperamento que faz muito isso, com muita facilidade. E aí acaba se perdendo, vivendo desorganizado, se perde um pouco nas tarefas e não consegue trabalhar principalmente a escrita, que é algo profundo. A escrita é algo que você tem e que faz parte da sua vida. Então, se você não escreve hoje, é muito fácil. A gente começa aí na escola, hoje tá mais cedo, né? Mas a gente começa em torno dos 7, 8 anos, ali primeira série, vai embora, não para mais de estudar. Hoje as crianças estão entrando aí com 6 anos, já estão fazendo a primeira série. 6 anos estão fazendo a primeira série, dependendo do mês que ela nasceu, né? Então, o que acontece? Muito cedo, você ali já está abarcando tantas informações e você começa a ter mais compromissos. E você vai aprendendo, desenvolvendo, e aí muitas vezes você acaba se perdendo nos seus propósitos de vida, tá? Então, nós precisamos entender, né? Como eu disse, de falar não também é muito importante para muitas coisas que estão tirando você dessa rota, tá? Então, entenda que o nosso desenvolvimento pessoal, ele começa a partir do nosso movimento pessoal. Eu preciso, a partir de hoje, me conhecer mais. Por que eu estou com esse comportamento? Por que eu estou aceitando compromissos que estão fora daquilo que são os meus valores, tá? Então, se você tiver como delegar tarefas, seja bem-vinda, Patrícia, querida. Se você tiver como delegar tarefas, faça isso. Vai aliviar sua carga emocional, mental, até no seu corpo aí, muitas vezes você está carregando tantas coisas, né? Então, se você estiver com um trabalho complexo, né? Eu sei que também é difícil muitas vezes confiar em pessoas, mas nós precisamos confiar. Então, você vai delegar para essas pessoas, para você não viver sobrecarregado. Porque as tarefas que você tem, se estão em excesso, é porque você não soube organizar. Então, nós precisamos planejar, para a gente começar a otimizar o nosso tempo, começar a entender o valor do nosso tempo e a partir disso, cada processo que eu desenvolvo, cada escrita que eu faço, eu vou de fato entender o que eu preciso desenvolver hoje. Será que eu não estou estudando algo que eu deveria estudar um pouquinho mais à frente? Será que eu não estou pulando etapas na minha vida? Então vamos lá. Quando nós fazemos as coisas com programação, com mais tempo e tranquilidade, fala para mim aí. Nós vamos evitar mais falhas, mais erros. Quantas pessoas saem desesperadas de suas casas que não programaram tudo e acabam se envolvendo em acidentes? Coisas que acontecem aí, né, fora e que ela atropela as pessoas aí e nem percebe. Então nós temos aí também alguns temperamentos que fazem isso com facilidade. Mas por quê? Quando estão na imaturidade. Né? Então por isso que é importante a gente se conhecer, por isso que é importante a gente começar de fato, ir para um caminho mais maduro. Tá? Então, se a gente vai evitar falhas, a gente vai evitar desviar do percurso. Sabe quando você está chegando numa cidade e de repente está tendo um evento naquela cidade? E só que o que acontece? Você está acostumado naquela cidade por aquele percurso. Mas naquele dia eles colocaram ali, né, algumas coisas para impedir que você passe ali naquela rua. Então você precisa virar, você precisa mudar o percurso, mudar a sua rota. Então nós precisamos conhecer mais áreas, trilhar novas áreas do nosso cérebro. Desenvolver mais coisas. Por quê? Nós temos dificuldade muitas vezes de aprender algo novo porque nós não nos permitimos aprender. Tem temperamentos, por exemplo, que têm dificuldade de se concentrar. Então nós precisamos desenvolver essas áreas dessas pessoas que têm essas dificuldades para elas não se perderem tanto. Dar menos coisas para elas, né, para que elas consigam de fato desenvolver aquela área e aos pouquinhos, com calma, com tranquilidade, ela vai se desenvolvendo no tempo dela. Tem uns que nem querem se desenvolver, né? Então nós precisamos também trabalhar com essas pessoas, entender o que elas estão passando no momento, quais são os sentimentos, emoções, o que elas estão vivendo hoje.
Será que ela não está conseguindo lidar nem com uma emoção dela, um sentimento? Muito menos ela vai conseguir parar para escrever. Então, a escrita é para todo mundo. Se eu começo a escrever hoje, eu vou conseguir identificar porque eu estou sentindo o que eu estou sentindo, porque eu estou fazendo o que estou fazendo, porque eu estou falando o que estou falando. Então, nós precisamos aí trabalhar nessas áreas, tá? Então, a gente não vai esquecer também que lá no final, depois que você fez tudo que você se você comprometeu a fazer e você concluiu aquilo, você vai comemorar, gente. Nós precisamos comemorar, né? Ter as nossas recompensas ao final das nossas conquistas aí. São tantas conquistas, né? Durante o dia a gente conquista tanta coisa e você esquece de agradecer, de comemorar, tá? Então pode ser pequenas coisas ou pode ser grandes. A Patrícia fala: admiro a sua constância e disposição, começando a escrever meu terceiro livro. Parabéns aí, ó, terceiro livro da Patrícia. É isso mesmo, nós precisamos aí trabalhar outras áreas, desenvolver nossa escrita, não parar, porque sempre a gente vai ter história para contar, né? São tantas histórias, né? Quantas coisas nós precisamos aí tirar de dentro de nós, porque a gente começa a trabalhar dentro de nós, no nosso interior, e depois isso vai ser transbordado para fora. As pessoas que vão depois ter acesso ao seu conteúdo, ao seu livro, vão poder beber um pouquinho aí daquilo que você já experimentou, porque a escrita é um processo que a gente vive ali diariamente, né? Então, e depois que o livro sai, depois que você tem aquele livro pronto, você vê quantas conquistas, né, você alcançou, quantas batalhas você enfrentou para poder chegar naquele conteúdo, naquele livro, quantas pesquisas você fez, né? Quantas pessoas você se conectou ali para poder gerar algum insight. Seja bem-vinda, Adelina, querida. Então, quantas pessoas você precisou acessar, né? A gente fala de acessar a mente, quando você pega um livro de alguém, você está acessando a mente do outro, né? A pessoa trouxe um conteúdo, né, que ela desenvolveu ali de anos, muitas vezes. Tem pessoas que levam anos para fazer livros, por quê? Porque elas vão ali navegando mesmo no conteúdo, explorando novas formas de se entender, explorando novos pensamentos, coisas que elas estão buscando para poder chegar numa conclusão, né? Sempre no final do livro nós temos a conclusão. Então você traz todo aquele conteúdo, aquele contexto, as suas analogias, as suas explicações, os seus dados, as suas estatísticas do livro, e ao final você traz uma conclusão. E aí você vai se desenvolvendo, né? Nossos livros também têm as tarefas, as atividades, isso também ajuda muito. A cada capítulo que você vai lendo, você vai tendo algo para aplicar. É muito importante que a gente aplique aquilo que a gente lê, né? Então, como otimizar o nosso tempo? Então, nós vamos otimizar o nosso tempo e aí isso vai depender de nós, né? Otimizar o seu tempo só depende de você. Então, o que você quer hoje reduzir aí no seu dia para que você tenha mais tempo para escrever? Então, a gente vai trabalhar também mais o nosso consciente, né? Quantas coisas nós precisamos trazer para o nosso consciente, a trazer a nossa memória, refrescar a nossa memória aí, para a gente entender quais são as razões da nossa vida, né? Como a Patrícia sempre fala, o nosso porquê, né? O porquê da nossa vida. Então, nós precisamos trazer isso à tona, para a gente perceber o que nós vamos desenvolver. Por exemplo, eu preciso desenvolver a área emocional. Então, você vai pensar, qual livro eu tenho que ler? Com quem eu preciso me conectar? Talvez você precise até fazer uma terapia, né? Buscar um profissional, né? Um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Então a gente precisa buscar essas pessoas. Outra coisa que é muito importante também, se você chegou até aqui, você vai precisar acionar um basta, né? O dia do basta. Para que você comece a agir, tomar decisões mais assertivas, né? E você vai dar continuidade ou mesmo começar projetos que você não terminou, né? Começar projetos que você tem aí no seu projeto, que você anotou do ano passado ainda, na sua lista, né? Que você de objetivos. Então, o que você começou e não terminou? O que você quer continuar aí, né, a desenvolver nesse ano, ou até mesmo melhorar um processo que você começou no passado, por exemplo, mentorias, né? Nós temos aí muitas mentorias. Então, cada ano que a gente abre uma mentoria, a gente vai melhorando um pouquinho mais. Nossa, na próxima mentoria eu não quero fazer dessa forma. Na próxima mentoria eu quero que tenha um elemento a mais. Um conteúdo a mais, uma aula diferente, um profissional que vai trazer uma aula bônus diferente que vai me ajudar, né? Então, ó, o meu terceiro será esse tema. Qual o tema, Paty? Fala aí pra mim, que eu acabei falando tanta coisa que eu nem peguei o que você falou aqui. Seja do porquê da vida? É isso que você falou? Acione o basta, então, na sua vida, tá?
Então a gente vai começar a cumprir também prazos. Quantos prazos você colocou aí e você não cumpriu? Trabalhos que você falou, eu vou entregar até dia 10. Já passou, né? Hoje é dia 10, tá terminando o dia 10. Se era até hoje, dá tempo ainda um pouquinho, mas vai ficar um pouco mais apertado. Lembra que eu te falei da programação? Que se você não se programou, você vai sair atropelando todo mundo, você vai comprometer tudo aquilo que você se propôs a fazer e você vai ter muitas falhas, muitos erros. Do seu método de inteligência emocional. Que legal. Sim. Então aqui, não queira fazer tudo de uma vez. Não queira fazer, porque você precisa parar, pensar, refletir, fazer com calma. O que eu devo fazer primeiro? O que realmente merece atenção na fase que eu estou vivendo? Por exemplo, a Patrícia agora está fazendo um livro, do método dela, da inteligência emocional. Então ela vai se dedicar a esse projeto nesse tempo. Ela vai buscar as ferramentas que ela precisa desenvolver nela, trazer à tona no livro, fazer todo aquele processo, de extração de conteúdo, de pesquisa. E ali vai entender como que vai ficar o livro dela, as divisões, as separações de conteúdo, os tópicos, os tantos e temas que ela vai desenvolver aí, subtítulos, que a gente fala. Então é importante que a gente tenha esse discernimento, tá? A gente traga aí as coisas que são a nossa prioridade. Poxa vida, agora eu quero desenvolver aquele tema, então eu vou atrás. Então a gente vai se desafiando, A gente precisa arriscar mais vezes, Muitas vezes a gente se esconde atrás dos riscos, por medo dos riscos. Então nós precisamos arriscar mais. Puxa vida, será que se eu lançar uma mentoria vai entrar pessoas? Eu preciso arriscar. Eu preciso desenvolver. Se entrar 3 pessoas, eu vou trabalhar como se tivesse 100 pessoas. Vou entregar o meu melhor, vou entregar tudo que eu tenho. Então é aquilo. Você precisa entender que a sua entrega não pode perder a qualidade. Então eu preciso trabalhar em mim aquilo que também vai ajudar outras pessoas. Então toda vez que a gente desenvolve algo, é porque nós estamos trabalhando em nós. Tá? Então é muito importante a gente alcançar aí a maturidade, trazer a consciência que nós precisamos mudar, desenvolver. Tá? E aqui eu coloco também, se você, por exemplo, tem dificuldade de otimizar seu tempo, o que você vai fazer? Você pode também pesquisar aplicativos que vão te ajudar, aplicativos para organizar o seu dia, para trazer ali, na sua frente, sempre com certeza você está com o celular por perto, então, para trazer para você aquela lembrança, puxa vida, agora é o tempinho de você escrever o seu livro. Agora é hora de você trabalhar mais um capítulo do seu projeto, do seu livro. Agora é hora de você fazer mais um módulo do seu curso. Hoje é o momento de você gravar a sua aula, aquela aula que você falou que ia fazer da sua mentoria, uma aula bônus, ou até mesmo a primeira aula para você abrir ali a sua mentoria, para você cadastrar numa plataforma, o seu conteúdo. Eu mesma estou aí organizando para a gente lançar o nosso movimento de mulheres, vai ser um método, que eu estou desenvolvendo. A nossa mentoria Mulheres Transformadas. Logo vou falar um pouquinho mais, estou trabalhando nele ainda. Estou chamando pessoas para fazer as aulas bônus. Serão em média 20 aulas bônus, vai ser bastante conteúdo. Tá? Então eu vou trazer para vocês aí. Nós vamos trabalhar. Vai ser bem acessível a todas. Quem quiser entrar nessa primeira turma vai ter muito mais benefícios, é óbvio, E a gente vai ter as entregas, tá? Então a gente vai trabalhar várias áreas, seja do temperamento, a consciência, vamos trazer várias áreas aí das emoções também, vamos trabalhar as 12 áreas da vida, tá? Então eu entrei em várias mentorias, trouxe vários conteúdos e hoje a gente vai fazer um compilado para ajudar mais mulheres. E também vamos ter um módulo só de escrita, Vamos trazer pessoas também que têm editoras, que falam sobre escrita, que têm métodos também para poder ajudar nesse processo, vai ser muito legal. Então já estou aqui adiantando, porque isso vai nos ajudar a destravar projetos, livros, coisas que precisamos concluir. E muitas vezes nós precisamos estar em comunidade para poder encontrar isso. Sabe aquela pecinha do quebra-cabeça que você ainda não conseguiu encaixar? Talvez seja naquela mentoria que está te faltando. Então não adianta você fazer milhões de mentorias. Você precisa parar, avaliar suas prioridades, o que você está vivendo hoje, qual a sua maior necessidade. Dani, hoje eu estou com problema no financeiro, então você vai buscar alguém que fala disso. Primeiramente você vai sondar, fazer aquela sondagem, assistir um conteúdo no gratuito primeiro ali, acompanhar para ver se aquilo é compatível com você, se você vai de acordo com os valores e princípios da pessoa. E aí você vai começar a entender, puxa vida, eu gostei daquilo que ela falou, eu gostei daquela forma que ela trouxe aquele conteúdo. Você vai se identificar.
Você se identificou, aí você vai começar a entender o que aquele conteúdo pode trazer de benefício para você. Nossa, tá muito legal, mas eu preciso me aprofundar mais. Aí sim você vai dar um novo passo. Pode ser que tenha alguma aula aí que seja aberta e você já tenha aquela pequena experiência, né? E você já gere um micro resultado. A partir desse micro resultado, você já consegue entender, poxa vida, essa mentoria é pra mim. Então, ó, tá vendo? Já acabei dando uma outra live dentro de uma live aqui, né? Uns passos que não estão anotados aqui, mas que eu senti de falar aqui. Então, a partir dessa identificação, você vai de fato entrar nessa comunidade e participar desse movimento. Aos pouquinhos você vai se adaptando, talvez no começo você pense assim, parece que aquilo não é pra mim, eu achei que era e não é, mas continua, porque você está sendo lapidado ali. Você é aquela joia preciosa, mas que está sendo lapidado, você está sendo purificada, limpada ali, para que você enxergue mais. É aquela história da janela que estava suja, você está olhando o quintal do vizinho, que está sujo, mas na verdade é a sua janela que está suja. Então eu preciso limpar a minha janela para ver que o quintal do vizinho está limpinho também, organizado. Então, eu vou ver o que eu preciso melhorar. Depois eu vou ajudar o outro, que também está precisando de ajuda. Então o meu método, a minha organização, ela vai fazer bem para mim. Eu vou passar pela experiência e a partir disso outras pessoas vão poder usufruir disso também. Então é importante que você busque estar em mentorias e movimentos que estão de acordo com seus valores e princípios. Se isso não estiver, você está atropelando tudo, está quebrando tudo à frente. Tá? Então, por exemplo, existem livros que você lê e tem coisas muito boas lá. Mas se você tem o seu valor e princípio muito bem fundado, você vai ler alguma coisa ali e você vai falar, isso aqui não tá legal. Isso aqui que a pessoa falou não tá certo. Né? Não vai bater com a sua crença, com aquilo que você acredita, com seus... Então aí que tá. Mas você vai pegar aquilo que fez bem pra você, mas que é correto pra você. Tá? Então existem livros que muitas vezes a gente nem precisa acessar. Mas se você entrou num conteúdo, numa live, numa aula, nossa, como isso me ajudou. Você seja grato por aquele conteúdo, você até, se possível, agradecer a pessoa naquele conteúdo que você recebeu, isso vai fazer muito bem. Mas assim, voltando aqui na otimização do tempo, olha só, se você fez essa sondagem de conteúdos que você precisa desenvolver, o que você vai fazer? Você está otimizando o seu tempo. Do que você, de repente, gostei disso aqui, você se empolgou, entrou naquela mentoria, poxa, a vida não era o que eu queria. Você acabou gastando seu dinheiro, que muitas vezes ia para uma outra coisa importante também. O seu tempo também, às vezes você acaba até nem assistindo aquelas aulas. Desperdiçou o conteúdo. Então olha quantas perdas, quantas falhas a gente vai encontrando no caminho, né? Então, às vezes você entrou numa mentoria, no curso, acessou algum livro e você estava imaturo para aquilo ainda. Mas com o tempo você vai entender. Com o tempo você vai conseguir entender de fato porque você estava ali. Né? Às vezes uma pessoa deu um testemunho e aquele testemunho mexeu profundamente com você, onde você acessou suas memórias e naquele processo você foi curado. E você entendeu que tinha ali um trauma que estava há muitos anos ali te machucando, te ferindo, e aquele compartilhamento, aquela pessoa que falou algo que também viveu aquela experiência bem parecida com a sua, te ajudou naquele processo de entender o porquê você atrasava tanto nas coisas, o porquê você chegava nos compromissos e não conseguia cumprir tudo, por que você começava algo e não terminava. Olha só que interessante, né? Então, todo mundo trilha um caminho diferente, mas você precisa dar um passo. Você precisa falar assim, não, eu vou entrar aqui hoje, eu vou dar essa oportunidade para mim, para eu poder me desenvolver. Né? Por exemplo, a Patrícia fala da área de filhos, né? Educação de filhos e tal. Gente, todo mundo deveria fazer um curso que fala de filhos, educação de filhos. Pra gente entender a mente das crianças, como é difícil. Inclusive, vamos entender a nossa, né? Porque já tem adultos que estão vivendo como crianças. Tem adultos que estão projetando manias e vícios errantes de criança nas pessoas, inclusive nos filhos. A começar por nós. Nós que procuramos estar desenvolvendo essas áreas é porque nós temos dificuldade. E ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu entendendo tudo. Nós precisamos buscar conhecimento, precisamos entender que o que eu estou tendo dificuldade hoje é porque eu não tenho conhecimento, não fui atrás, não fui me aprofundar. Né? As pessoas se casam sem buscar um curso de casamento, sem fazer um curso, sem fazer nada.
e acham que vão se dar bem lá. E acabam durando pouco tempo, acabam se frustrando, e os conflitos vêm, as duas famílias se fundem, né, com aquelas dificuldades de cada família, e desenvolve outras dores, sofrimentos, né, ela transfere suas dores para os filhos, isso mesmo, Paty. Transfere suas dores ali, né, muitas vezes não teve algo na infância ali, começa ali a projetar na criança, e trazer alguma deficiência que estava lá, meu Deus, olha quanta confusão que gera. Falo por mim. Quantas dificuldades tive aí no começo da educação, ainda tenho, mas estou buscando todo dia melhorar um pouquinho, ler um livro, participar de uma live, ir numa conferência, em algo que vai me trazer ali, puxa vida, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso enxergar? Eu preciso abrir a minha mente, abrir o meu coração para eu poder entender. Gente, eu estou trabalhando com uma criança. Ela não é um adulto ainda. Ela tem a mente de criança, comportamento de criança. Mas um dia ela vai ter o comportamento de adulto e mente de adulto. Mas ela precisa ir trabalhando. Nem que seja aos pouquinhos. Mas ela está em evolução, em desenvolvimento. Mas se eu fico projetando, fico sempre trazendo à tona aqueles meus comportamentos feios, horríveis, né, muitas vezes, eu vou atrapalhar o processo. Aquela criança que deveria ser amada, acolhida, está sendo ali, recebendo um despejo de lixo muitas vezes, né, de coisas tóxicas. E isso vai fazendo com que ela se perca no caminho. Chega um certo momento da vida que ela não sabe para onde vai. Fica perdida, né? Não sabe o porquê, né, Patrícia? E aí, resumindo, nós precisamos ajudar nesse processo. Hoje nós temos facilidade para buscar conhecimento, facilidade, tantas coisas estão disponíveis. A internet acelerou esse processo. A internet otimizou muito mais essa busca. Mas nós precisamos, né, usar as nossas mãos para pesquisar, para usar, né, para fazer essa comunicação correta e ajudar as pessoas que precisam. Então hoje eu te convido, já indo para o encerramento da nossa live, né, nós precisamos aí buscar meios. Seja aí a IA, né, a inteligência artificial que está aí também hoje nos ajudando muito, nós precisamos usar de maneira inteligente, eficiente, né, aplicativos para nos ajudar. Se você, inclusive, já vou até deixar um recadinho aqui, uma tarefinha extra, né? Se você tem aí muitos aplicativos no seu celular que você não está usando, já exclua para liberar espaço no seu celular, no seu aparelho. E para não também atrapalhar aí, né? Seja as distrações que você vai ter. Então, usa somente aquilo que de fato vai te ajudar no seu propósito de vida. Né? A Patrícia falou exatamente, precisa ir agora. Boa noite, Deus abençoe. Isso mesmo. Né, o horário já está chegando aí também. Inclusive, eu aprendi com a Paty, né? Das crianças, elas precisam estar aí já dormindo, no máximo até as 10 horas. Porque a partir das 10 horas, a gente ganha muito mais horas de sono. A partir da meia-noite, as nossas horas de sono vão reduzindo. E a gente vai ficando o quê? Cansado, estressado. Esses dias eu vi num vídeo, né? Um profissional neurologista falava. A mulher chega a um certo horário ali, perto da noite, em vez dela ir reduzindo, diminuindo a velocidade, acalmando, o que acontece? Ela está ligada no 220. E aí é tanta coisa que vai aparecendo para fazer, parece que não tem fim. A hora que chega de dormir já está morta de canseira. E aí acaba até perdendo o sono e vem a insônia. Vem todas as outras dores e coisas que assumem aí, né, o nosso corpo, porque as nossas emoções se comunicam através do nosso corpo. Nosso corpo fala. O nosso corpo comunica, tá? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que participaram dessa live. Quero dizer que esse é um conteúdo que a gente está trazendo aqui com bastante ênfase, né? Porque a gente precisa, de fato, desenvolver nossas áreas. Quero deixar também dicas de livros. Tem os 3 livros aí. Eu tenho, né? Já são 9 livros publicados. Vamos lançar o livro 10 em abril. E também, na verdade, tem mais 2 livros que são e-books, mas são digitais. Então, não é que eu não considero como livro. Mas como são digitais, então eu prefiro falar que os livros físicos são os livros e o que são e-books são e-books, né? São os livros digitais, mas é um livro também. Se a gente colocar no formato de livro físico, vai se tornar um livro, certo? Mas eu quero indicar para vocês aí o meu livro número 8, né? Que são Hábitos, o Caminho da Maestria. Por quê? Porque aqui são pessoas profissionais que falam de gestão do tempo, da qualidade, pessoas que desenvolveram métodos, processos, tá? E é da mentoria que eu participo aí do Rafael Medeiros, né? Rafael Medeiros, que ele é o fundador da escola
Gestão do Tempo, a Times School, tá? Então esse aqui é meu livro 8, eu vou indicar para vocês nessa live, para que vocês usem, né? Se você ainda não tem encomenda, me chama no direct para você usar, porque são... Nossa, olha a grossura desse livro, tem muito conteúdo. Também quero trazer na sequência aí o livro 5, né? Que também fiz com Rafael Medeiros. E ele fala de mude seus hábitos, mude sua vida. Eu já indiquei várias vezes ele aqui para você, tá? Também fala de gestão do tempo. Especialistas mostram bons hábitos que você vai aí transformar a sua rotina e a sua vida pessoal, tá? Para pessoas como você que precisa desenvolver. E o meu queridinho Mulheres Transformadas pela Escrita, né? Como a gente tá falando de escrita, eu vou indicar sempre ele, tá? Que você possa mudar a sua vida através da escrita. Então, eu estou no livro 7. Esse aqui é um projeto que eu desenvolvo. Esse é o volume 2, tá? Então, vamos lançar aí em abril, no Dia Mundial do Livro, a nossa 3ª edição com o tema feminilidade, tá? Provavelmente vão ter 12 mulheres, até então temos aí quase 10, temos 9, né? Uma está para confirmar, mas provavelmente vamos ter de 10 a 11 mulheres, tá bom? Então, que você possa utilizar esses recursos e materiais de maneira inteligente. Aqui, por exemplo, nós temos tarefas ao final. Deixa eu pegar uma que tem tarefa aqui. Tarefas ao final do capítulo, porque você precisa trabalhar as suas áreas, não precisa? Vou pegar aqui uma parte. Olha aqui, ó. Atividades. Aqui é onde você chega com o seu lápis, a sua caneta e desenvolve as suas áreas aí. Perguntas que temos ali, tarefas, ferramentas para você desenvolver, tá? Essas foram as indicações de livros. Também já comentei aqui. Eu vou estar divulgando em breve, tá? Provavelmente daqui uns 10, 12 dias. Se tiver tudo ok, nós vamos fazer uma palestra presencial aqui na minha cidade. Vou divulgar aqui também no feed para que você participe. Se você é de perto aqui da região de São Paulo, que você venha para poder nos prestigiar aí numa palestra, né? E também, se você quiser já aproveitar, já leva o seu livro. Vamos estar lá com os livros também para você estar adquirindo e também se desenvolver, tá bom? Lembrando que os livros é uma ferramenta particular sua, né? Que você comprou, é seu. Não empresta seu livro. Se você quiser que outra pessoa tenha um livro, então compra para ela e dá de presente. Porque eu tenho as tarefas. Você vai escrever no livro. Como que você vai emprestar um livro que você escreveu coisas pessoais? Não tem como. Então é proposital. O livro seu é individual, tá? E também quero falar para vocês aí que a nossa próxima aula será uma live terapêutica. Então, na próxima segunda-feira, provavelmente, eu vou estar divulgando para vocês. E a gente vai falar dos temperamentos, um conteúdo que eu estou estudando agora, nesse exato momento. Já estudei muito sobre isso, mas agora dentro do meu curso de psicanálise clínica, né, com base cristã que eu estou fazendo aí pelo Instituto Fazendo a Diferença, nós estamos aí, eu estou estudando os temperamentos, tá? Inclusive também fala um pouco do DISC, né, que é os temperamentos aí, o estável, dominante, influente, tá? E o conforme. Então está aliado aí também. E os temperamentos colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Então, se esses 4 aí juntos, então agora estou entrando para a parte de comunicação dessas áreas, né, desses temperamentos. E na semana que vem, provavelmente, a gente já vai estar com conteúdo aí bem legal. Vai ser uma live rápida, né? Vai ser uma live com conteúdo prático que você já vai aplicar um pouquinho aí. Tem muito mais para falar dos temperamentos, mas eu quero trazer para vocês aí um pouco, né, daquilo que eu aprendi, sejam características, coisas que você precisa desenvolver e também os desequilíbrios dentro desse temperamento, tá? Então vai ser muito legal, não percam a próxima aula, certo? E também vou deixar o recadinho para vocês aí. Eu estou preparando a nossa mentoria para mulheres e eu vou estar divulgando para vocês. Se você já tem interesse em participar e se assistiu essa live, me chama no direct e já deixa aí comigo acertado. Ah, Dani, eu quero participar, já separa meu nome aí, eu quero entrar. Assim que você lançar, eu quero estar dentro, tá? Então talvez até faça um formulário, alguma coisa assim, para que você participe, tá? Outra coisa também, se você tem interesse em passar por uma consulta, em breve eu vou estar atendendo você aí também, como psicanalista clínica, tá? Então se você tem interesse em passar aí numa consulta comigo também, já me chama, já deixa agendado, reservado aí, né? Numa lista de espera, que assim que eu estiver perto de concluir o curso, eu já vou poder estar fazendo aí as minhas experiências principais, né, as primeiras experiências de estágio, e você pode ser uma pessoa contemplada aí a estar passando por esse atendimento. Eu vou estar trazendo várias ferramentas e vou estar te ajudando aí nesse processo de busca, né, de ajuda nesse processo interno que você precisa desenvolver.
Eu vou estar aí te ajudando, auxiliando nesse processo de autoconhecimento, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui. Vou tirar um print rapidinho aqui, para que eu possa divulgar daqui a pouco, tá? Então, se você quer assistir novamente essa live, aproveite, assista toda, compartilhe com mais pessoas. Amanhã ela vai estar estreando lá no canal do YouTube às 2 horas, às 14 horas, tá bom? Tive que reduzir das 15 para as 14 porque ficou melhor pra mim, tá bom? Então, participe mais, entre em movimentos, e junto com pessoas, participe de palestras, reuniões, tá? Para que você desenvolva as áreas e adquira mais confiança naquilo que você precisa aí trabalhar, principalmente na escrita, né? Então, venha sempre munido de caneta, caderno para você anotar tudo e não ficar perdida aqui na live. Aliás, não tem como ficar perdido, porque essa nossa live ela é muito prática, a gente sempre tá aí fazendo uma retrospectiva do que foi falado, tá? Então, se você quer gerar frutos, otimizar o seu tempo, começa de fato a escrever, começa a visualizar aquilo que você quer alcançar. Seja bem-vinda, Sara, querida, estamos finalizando, mas deixando o convite aqui para nossa próxima aula na segunda-feira que vem, que vai ser a live terapêutica. Você é minha convidada, vocês são meus convidados. Venham participar e também anotar aquilo que você precisa desenvolver, tá bom? Então fiquem com Deus até o nosso próximo encontro, que será em breve, tá? Na segunda-feira. E não deixe de compartilhar depois esse vídeo, assistir desde o começo, anotar as ferramentas e colocar em prática. Fazer a ação aí, tá bom? Colocar em prática, agir para você avançar novos níveis e você galgar novas coisas aí que você precisa desenvolver, tá? A área da escrita ela é muito vasta, então você pode aí alcançar muitas coisas escrevendo e descobrir quem é você de fato aí no mundo da escrita, tá bom? Então fiquem com Deus, um abraço forte aí de 40 segundos, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!